no Senhor. E é um privilégio, querido, nós podermos adorar esse Deus que é sempre bom, que sempre cuida de mim e cuida de você. Amém? Glória a Deus. Aí na sua casa, onde você estiver, neste momento, tome a sua Bíblia. Vamos levantar e vamos fazer a nossa proclamação de fé ao Senhor no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Tome nesta hora e com fé, vamos dizer juntos essa proclamação de fé, que não é uma reza, é uma proclamação de fé, porque proclamamos a poderosa palavra de Deus. Amém? Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua santa e bendita palavra e pedimos, Espírito Santo de Deus, continue falando aos nossos corações. Dá-nos a cada dia o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. E que sejamos, ó Pai, uma igreja que não apenas ouve a tua palavra, mas sejamos essa igreja, meu Deus, que pratica a tua palavra. Encontre em nós, meu Deus, meu Pai, essa igreja santa, fiel e verdadeira, que crê na sua palavra. Em nome de Jesus, continue falando conosco. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos caminhando nessas 7 semanas, vivendo a presença de Deus na nossa vida. E hoje nós vamos caminhar na 6ª palavra de Jesus, ali na cruz do Calvário, vivendo a presença de Deus na nossa vida, através da entrega. No domingo que vem, domingo de Páscoa, nós vamos encerrar essa série de mensagens com o tema Vivendo a presença de Deus na nossa vida, através da vitória de Jesus naquela cruz, porque Ele conquistou vitórias por mim e por você, meu irmão. Amém? Mas antes, meus irmãos, nós precisamos entender que para acontecer essa vitória, foi necessário uma entrega. E Jesus, Ele se entregou por mim e por você ali na cruz do Calvário. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 46. Lucas 23, 46. A palavra diz: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Meus irmãos, o Evangelho, ele é uma contracultura deste mundo pós-moderno e hedonista que nós vivemos. Por quê? Porque, meus irmãos, no mundo que nós vivemos, nós só temos vitória se nós recebemos, se nós acumulamos. O mundo hedonista, pós-moderno, prega isso, que você só é uma pessoa bem-sucedida se você receber, se você acumular. Esse mundo pós-moderno, esse mundo ensina, querido, que a pessoa, o que importa é o que ela tem, não é o que ela é. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, meus irmãos, nós vamos ver que a fé cristã é uma contracultura desse mundo hedonista, que busca apenas seus próprios prazeres, esse mundo pós-moderno que vivemos. Por quê? Porque nós precisamos crer, querido, que só existe vitória porque aconteceu uma entrega. Só é possível hoje nós celebrarmos uma verdadeira vitória porque houve uma entrega. Porque essa entrega não tem vitória. Foi necessário Jesus entregar a vida dele por mim e por você naquela cruz. E nós acabamos de ler esse texto, Jesus dizendo ali, bradando: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
E nós precisamos entender essa verdade, meus irmãos. Quando nós abrimos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 35. Atos dos Apóstolos, 20 e 35, a palavra diz assim, olha: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras, obrigado Vicente, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Olha o ensinamento da palavra de Deus, que nós devemos, meus irmãos, ajudar os fracos, devemos ajudar os necessitados, porque o próprio Senhor Jesus, Ele veio para pregar essa mensagem, que vem contra os ensinamentos deste mundo, que vem na contramão dos padrões deste mundo, que ensina que a pessoa só vai ser feliz se ela tiver muito. Mas a verdadeira felicidade, querido, não está em ter, está em ser, em sermos pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas. E só é possível amar a Deus acima de todas as coisas se nós amamos o nosso próximo. Devemos ser essa igreja que vive a palavra de Deus, ajudando os fracos, ajudando os necessitados, porque o Senhor está dizendo aqui na sua palavra, olha, a maior felicidade em dar do que receber. Em outra versão vai dizer que bem-aventurado, ou seja, mais que feliz é aquele que dá, do que aquele que recebe. Porque pensa comigo, se alguém pode dar, é porque ele tem para dar. A pessoa que está recebendo, ela está carecendo de um favor. Agora aquela pessoa que tem recurso para dar, ele deve dar, porque ele é mais que feliz. Se ele dá, ele é mais que feliz. Mas se ele não dá, aí está a verdadeira miséria. Porque tem muitas pessoas que têm muitas riquezas, tem pessoas que têm muitos bens, mas não tem um coração generoso, não tem um coração misericordioso, não tem amor ao próximo. E se não ama ao próximo, muito menos vai amar a Deus, a qual não pode se ver. Então são pessoas de fato que ainda não entenderam o que é verdadeiramente ser uma pessoa feliz. Acumulam, 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 mas não vai levar nada deste mundo. Mas Jesus, ele veio quebrar esses paradigmas. Jesus, ele veio na contramão do mundo e dizendo, olha, enquanto o mundo está pregando, dizendo que feliz, bem-sucedido é aquele que acumula, aquele que tem, eu digo para vocês, que mais feliz é aquele que dá, é aquele que abençoa. O Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 24, palavra de Jesus dizendo, olha, digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. É preciso o grão morrer, porque se ele não morrer, não vai produzir nada. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Então é necessário que ele tenha essa entrega, para que um agricultor ele possa ter uma colheita. Ele precisa entregar a semente à terra, ele precisa plantar a semente na terra. É uma lei física e é também uma lei espiritual. Então nós precisamos entender essa verdade. Nós precisamos entender, queridos, que a fé cristã, que na fé cristã não tem como ganhar sem primeiro dar. Não tem como você ganhar sem antes primeiro você dar. Sabe por quê? Porque a fé cristã não é sobre ganhar. A fé cristã é entregar. A fé cristã está fundamentada no dar, está no entregar. Por quê? Porque Jesus, ele é o maior exemplo de entrega. Jesus é o maior exemplo de quem se deu em favor da humanidade, porque há mais de 2000 anos atrás, ele se entregou por mim e por você. A semente de Deus foi plantada nessa terra,
E Ele voluntariamente se deu, Ele se entregou. E se hoje, querido, eu e você podemos viver uma vida de vitória, se hoje eu e você podemos celebrar a vitória, porque um dia houve uma entrega. Porque um dia Jesus, Ele disse: Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. E nós precisamos ter a nossa vida pautada nessa verdade. E hoje nós estamos aprendendo exatamente sobre a sexta palavra de Jesus ali naquela cruz. Estamos aprendendo sobre essa verdade tão poderosa, sobre a entrega. Como viver uma vida abençoada através da entrega de Jesus. Amém? E eu quero dizer para você aqui, compartilhar com você, pelo menos 5 pilares, 5 pontos. Como viver uma vida abençoada através da entrega de Jesus por nós na cruz do Calvário. Primeiro ponto. Para que eu e você vivamos uma vida abençoada através da entrega de Jesus. Creia e continue crendo no poder da ressurreição, mesmo vivendo em um mundo de incredulidade. Esse é o desafio da nossa fé. Continuar crendo no poder da ressurreição. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo de incredulidade. 1 aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 22. 1 aos Coríntios 1, verso 22, a palavra diz: os judeus pedem sinais milagrosos, e os gregos procuram por sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, e loucura para os gentios. Então o mundo é assim. Para aqueles que não creem em Jesus, é um escândalo. Crer em Jesus, crer na ressurreição, crer na mensagem da cruz. Porque como pode alguém morrer na cruz por uma humanidade perdida, por uma humanidade de pecadores? Então para os gentios, ou seja, para aqueles que não creem na palavra, isso é um escândalo, é algo inadmissível. Paulo ele aborda sobre isso quando escreve a carta aos Romanos, quando ele diz: olha, por justos pode até ser que alguém viria animar a morrer, mas por pecadores, quem se animaria? Então para aqueles que não creem em Jesus é um escândalo, e para os gregos é loucura, porque os gregos tinham muitos deuses, mas eles não tinham a revelação do Deus verdadeiro. Então a mensagem da cruz, para eles é loucura. Esse é o retrato, meus irmãos, do mundo que nós vivemos, o mundo da incredulidade, o mundo que não crê na mensagem da cruz. Então, querido, nós vivemos neste mundo. Então não estranhe se lá na sua faculdade, se no seu trabalho, até mesmo na sua família, pessoas zombarem de você por causa da sua fé, por causa dos seus atos de fé, de fidelidade ao Senhor. Pessoas dizerem que você é um bitolado, uma bitolada, que você é louco, é loucura para eles. Pessoas dizerem que você está ficando doido, porque isso certamente vai acontecer, por causa da cegueira espiritual dessas pessoas, que ainda não creem, e por causa da dureza do coração delas. Então, meu irmão, minha irmã, permaneça firme, não se espante se pessoas zombarem da sua fé. Eu creio que você que está me assistindo, quem sabe em algum momento da sua caminhada, pessoas zombaram da sua fé, pessoas riram de você. Olha o que a palavra diz em 1 aos Coríntios, versículo 1, no capítulo 1, no versículo 27. 1 aos Coríntios 1, verso 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza,
para envergonhar o que é forte. Ou seja, querido, no mundo as pessoas podem te ridicularizar, as pessoas podem te desprezar, as pessoas podem dizer que você é bitolado, que você é louco, que você está louca, enfim. Mas a Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos, que Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar aqueles que são sábios no mundo. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar aquele que diz que é forte. Ou seja, meus irmãos, o mundo, as pessoas, elas podem te desprezar, mas Deus certamente Ele vai te honrar. Então, não desanime, não se deixe contaminar por este mundo caído, por este mundo que não tem a revelação, por esse mundo que está cego, por esse mundo que não crê na mensagem da salvação. Permaneça firme, creia e continue crendo, mesmo vivendo neste mundo de cegueira espiritual, neste mundo alienado de Deus. Segundo, mantenha a sua fé firme diante das instabilidades. Isso é muito forte, meus queridos. Isso é muito relevante, muito próprio falar disso, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Por quê? Quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, nós vamos ver que o mundo que nós vivemos é um mundo instável. É um mundo instável. Porque, meus irmãos, o mundo ele nunca vai ser estável, nunca vai. Quando nós olhamos, por exemplo, as finanças, um dia o dólar está alto, daí a pouco cai. Um dia a bolsa de valor está subindo, daí a pouco cai. É a instabilidade do mundo. Tempo atrás o presidente ele deu uma declaração que a Petrobras não podia continuar do jeito que estava por causa dos aumentos orbitantes da gasolina, do diesel, e que alguma coisa tinha que ser feita. Bastou apenas o presidente dar essa declaração para que a Petrobras perdesse bilhões de dólares na bolsa de valores, em valor de mercado. Bastou apenas uma palavra do presidente. A instabilidade do mundo. O mundo ele é instável emocionalmente, financeiramente. Até a natureza é instável. Um dia calor demais, outro dia frio demais. Enfim, o mundo é um mundo de instabilidade. Países que um dia estavam em paz, daí a pouco estão em guerra. A crosta da terra, ela se mexe a todo tempo. Terremotos. O mundo é um mundo certamente instável. Estamos agora diante dessa pandemia. E essa pandemia, mais do que nunca, revelou a instabilidade do mundo. Um vírus invisível, que fez com que o mundo inteiro, nações poderosas, se curvassem diante de algo invisível. Por causa da instabilidade. Esse mundo não está firmado em Deus. A instabilidade faz parte do mundo. Mas a nossa fé cristã, querido, a nossa fé, ela não pode ter sombra de variação. Porque a nossa fé não deve estar firmada nas coisas deste mundo. Pelo contrário, a nossa fé deve estar firmada em Cristo. Porque Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. E aí, querido, cabe então essa pergunta: onde você tem colocado a sua esperança? Onde você tem colocado o seu coração? Você tem colocado o seu coração nos recursos financeiros? Olha, um dia vai acabar. Um dia pode acabar. Você tem colocado a sua confiança em uma pessoa? Um dia ela pode te abandonar. Faz parte, pode ser. Onde você tem colocado o seu coração? Na instabilidade do mundo? Ou na palavra de Deus? Eu quero te dar esse conselho, querido. Não coloque o seu coração na instabilidade do mundo. Coloque o seu coração na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela permanece a mesma, desde que o mundo é mundo.
Céus e terra passarão, mas a minha palavra, ela permanece para sempre. Diante dessas instabilidades, querido, diante da revelação da palavra de Deus, qual será a sua postura? Irmão, Deus espera ver uma postura minha e sua. As pessoas ao nosso redor esperam ver uma postura minha e sua. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, ouvem a palavra de Deus, mas quando vem uma má notícia, o coração delas desesperam. Como pessoas lá do mundo, como gentios que não creem na mensagem da salvação, que não creem na mensagem da cruz. Quantas pessoas que não conseguem colocar a sua fé no Senhor. Filipenses no capítulo 4, no versículo 12, olha o exemplo do apóstolo Paulo, que eu entendo, querido, que deve ser também a minha e a sua postura, diante desse mundo de instabilidades. Filipenses 4, no versículo 12 e no versículo 13. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que exemplo extraordinário, irmão. E olha que exemplo e que desafio que é para a minha fé e para a sua fé, sim ou não? Precisamos avaliar como está o nosso coração, qual é a nossa postura, qual é a nossa reação quando chega uma má notícia. Paulo está dizendo, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Sabe qual é esse segredo? Aprendemos ele aqui semana passada. Se você viu a mensagem, se você não viu, você pode buscar lá no YouTube, que agora a nossa transmissão também, glória a Deus, está sendo feita pelo YouTube. Qual que era o segredo de Paulo? Ele era um homem cheio de fé. Ele era um homem que tinha sua vida firmada na palavra de Deus. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele sabia que a graça de Deus sobre a vida dele era mais do que suficiente. E então, querido, ele aprendeu a viver. Ele aprendeu a passar por qualquer circunstância, por qualquer adversidade, tendo fartura ou não. Em todo o tempo, ele permaneceu firmado em Deus. Nada abalava a fé do apóstolo Paulo, porque ele está dizendo aqui, o segredo também é, eu posso tudo naquele que me fortalece. O que ele está dizendo com essas palavras? Olha, o que me fortalece não é o mundo. O que me fortalece não é o dinheiro. O que me fortalece não são as circunstâncias do mundo, da vida, não. Quem me fortalece é o Senhor. Porque ele cria nas promessas de Deus. Ele sabia que o Deus que prometeu, certamente iria cumprir a promessa de Deus sobre a sua vida. E será, meus irmãos, que essa é a fé que existe em nosso coração, no dia da adversidade, no dia da tribulação, no dia que chega a má notícia. A nossa fé está sendo testada nesse tempo. A nossa fé está sendo provada. E para nós obtermos vitória, meus irmãos, sobre as adversidades, sobre as circunstâncias, o terceiro ponto é, caminhe na perspectiva da vitória conquistada na cruz do Calvário. Porque a vitória, ela já foi conquistada na cruz. Então eu e você, para vivermos uma vida abençoada na presença de Deus, através da entrega de Jesus naquela cruz, é preciso, meus irmãos, nós caminharmos na perspectiva da vitória. Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que um cristão, ele não vive na possibilidade da vitória, mas ele vive na certeza da vitória. O cristão que tem a sua fé firmada na palavra de Deus, ele não vive na possibilidade, olha, pode ser que eu vou ter vitória, pode ser que vai dar certo. Não, querido, ele vive na certeza da vitória. Sabe por quê? Porque a vitória já foi conquistada por Jesus lá na cruz há mais de 2000 anos atrás. O texto está dizendo, o Senhor já nos abençoou. Ou seja, irmão, é passado. O preço já foi pago. Você que está em Cristo, você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Você já é abençoada. Então, querido irmão, querida irmã, viva nessa perspectiva da vitória. Porque a vitória, ela já foi conquistada. O preço já foi pago. Isso, querido, faz parte de uma mudança de mentalidade que muitas pessoas precisam ter ainda. Entenda algo, querido. Você não vem na igreja para você ser abençoado. Você não vem na igreja para pegar a sua bênção. Você vem na igreja para celebrar a sua bênção. É diferente. Aquele que crê na palavra de Deus, aquele que sabe que ele já foi abençoado, aquele que sabe que já houve uma entrega, que o preço já foi pago, que ele já foi abençoado por Deus nas regiões celestiais, que a promessa já foi feita. Ele não fica mendigando bênção, porque ele já sabe, não, eu já sou abençoado, então eu vou na igreja para celebrar a minha vitória, para celebrar a bênção, porque Jesus, ele já pagou o preço pela minha salvação, pela minha libertação. Então eu venho agora na igreja para celebrar a minha salvação em Cristo Jesus. Eu venho na igreja para celebrar a ressurreição de Jesus, para celebrar a vida eterna que agora faz parte da minha vida. Então eu já sou abençoado. O que Deus quer fazer por mim e por você, agora, a partir disso, é lucro. Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, das regiões celestiais, ou seja, libertação, certeza da vida eterna. O que vier agora é lucro. Amém. O que vier agora é lucro. Pode vir um carro novo, aleluia, glória a Deus, é lucro. Uma casa nova, glória a Deus, é lucro. Uma cura física, glória a Deus, é lucro. Mas o maior milagre, querido, já foi manifestado na cruz do Calvário. Então, querido, hoje eu e você precisamos ter essa perspectiva. Nós já somos abençoados. Você já é abençoado. Amém? Porque a entrega já foi feita. O preço já foi pago. Você não precisa mais pagar a promessa. Você não precisa mais carregar uma cruz. Você não precisa mais subir uma escada de joelhos para receber uma bênção, não. Porque Jesus já pagou o preço, querido, pela nossa salvação. Amém? Ele já pagou o preço. Tem muitas pessoas que ainda estão vivendo na mentalidade do velho, na mentalidade da velha aliança. Porque a mentalidade da velha aliança dizia assim, olha, faça isso, faça aquilo, para que você seja abençoado, para que você viva uma vida de vitória. Então você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, enfim. Mas a graça não. A graça diz que já foi feito. Enquanto o velho diz faça, a graça diz feito. O preço já foi pago. Já foi feito. Sabe por quê, querido? Porque nós somos o povo da Bíblia. Nós somos, querido, a igreja, o povo que vive o tetelestai de Deus, ou seja, o preço já foi pago, aleluia. Vivemos o tetelestai. O tetelestai está dizendo, olha, já foi pago. Jesus diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A conta já foi paga, a entrega já foi feita.
O que você precisa agora é simplesmente crer. O que você precisa agora é simplesmente colocar a sua fé em Jesus e viver nessa perspectiva. Você já é abençoado. Se a sua vida está em Cristo, você já é abençoado. Quarto ponto, para você viver a presença de Deus na sua vida através da entrega de Jesus na cruz do Calvário. Resista contra Satanás e contra os seus demônios. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Olha aqui, querido. Para você viver uma vida abençoada através da entrega de Jesus, resista contra Satanás e contra os seus demônios. Sabe por quê, irmão? Porque Satanás, ele é um derrotado. E se você está em Cristo, se você tem aliança com Jesus, a Bíblia fala que você é mais do que vencedor. Amém? Sabe por quê, meu irmão? Na cruz do Calvário, Jesus matou a morte. Na cruz do Calvário, a morte foi assassinada por Jesus. O último inimigo a ser vencido, Jesus matou ele ali na cruz. Todo mundo que nasce no pecado original de Adão e Eva. Todo mundo. Todo mundo que nasce nessa condição. Então, meu irmão, se a pessoa, ela não aceitar a Jesus, a morte física vai gerar morte espiritual. Se a pessoa ela não tiver um encontro com Jesus, a morte física, ela vai gerar na eternidade a morte espiritual. É como se um buraco negro, né, estivesse no universo. E todo aquele que não é de Jesus, todo aquele que não está salvo, todo aquele que não confessou os seus pecados, entregou sua vida a Jesus, ele é sugado para dentro desse buraco negro, o inferno. Foi até provado aí por uma cientista, né, que de fato existe o buraco negro. Tudo quanto é lixo que fica vagando por aí afora é sugado por esse buraco negro. É sim. Se a pessoa não tem um encontro com Jesus, por causa do pecado original de Adão e Eva, se essa pessoa não tem um encontro, a morte física vai gerar na eternidade a morte espiritual. Mas quem morre com Cristo é totalmente diferente. Porque quem morre com Cristo, a morte não pode condená-lo à perdição eterna. Pelo contrário, ele é de Deus. O corpo, esse corpo, ele volta para o pó. Mas ele volta para o pó porque assim diz a palavra. Mas o espírito, ele volta para Deus. Quando abrimos a palavra de Deus no livro de Tiago, vá comigo lá, Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, olha o conselho de Deus para mim e para você, querido. Tiago 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Como você pode se submeter a Deus? Se submetendo à palavra de Deus, se submetendo aos ensinamentos de Deus, confessando Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, andando em aliança com Ele, obedecendo a palavra de Deus em tudo que a palavra de Deus nos ensina, nos submeter. Quando nós nos submetemos a Deus, o Senhor, Ele nos dá força para resistir ao diabo. Porque o diabo, ele é o tentador, ele vai fazer de tudo para que eu e você não vivamos as bênçãos de Deus. Ele vai fazer de tudo para te atormentar. Ele vai fazer de tudo para roubar a sua paz. Ele vai fazer de tudo para colocar dúvida no seu coração.
quanto à sua salvação eterna. Ele vai fazer de tudo para você perder a sua paz, para que você viva uma vida triste, angustiada, para que a sua família seja uma família bagunçada. O inimigo vai fazer de tudo, querido, para que você não viva as bênçãos de Deus. Mas quando você se submete a Deus, porque esse texto, ele está falando de um mandamento seguido de promessa. Qual que é o mandamento? Submeta-se a Deus. Resista ao diabo. Qual é a promessa? E ele vai fugir de vocês. Creia nessa verdade, creia nessa palavra. Quinto ponto para concluirmos essa mensagem. Para você viver a bênção de Deus na sua vida através da entrega de Jesus. Viva acima do medo da morte. Sabe por quê, querido? Porque Jesus morreu naquela cruz para que você tivesse vida. Então em Cristo eu e você podemos viver sim essa verdade. Acima do medo da morte. Amém. Porque, meus irmãos, todos nós certamente vamos morrer um dia. Caso Jesus não venha buscar a sua igreja, no arrebatamento, se eu e você estivermos aqui nessa terra, querido, antes disso, certamente eu e você vamos morrer. Mas você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Viver acima do medo da morte. Porque mesmo que nós venhamos morrer um dia, nós não precisamos e não devemos, muito menos, ter medo da morte. E nem precisamos também ter pressa para morrer, não é verdade? Afinal de contas, a vida é linda, a vida é bela. Então desfrute da vida que Jesus conquistou por você na cruz. Não deixe que o medo da morte sufoque a sua fé, tire a sua paz. Porque quem tem Jesus, irmão, tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo. E o povo de Deus, querido, é o povo da vida. Quem tem a fé em Jesus, crê na vida. Amém? Nós não podemos ser como aquelas pessoas que têm medo da morte. Como aquelas pessoas que não têm esperança da salvação, que não têm a certeza da salvação, mas vivem o tempo todo com medo da morte. Interessante que quando a gente vai em um velório de crente, como é diferente o velório de um crente e o velório de uma pessoa ou de uma família que não é crente, que não crê em Jesus. No velório de um não crente, normalmente é desespero, é gritaria. As pessoas falam, eu quero ir junto. Aquela angústia terrível. Agora o velório de crente é diferente. Nós cantamos em velório. Isso é loucura para o mundo. Como pode? O parente morreu, o amigo morreu, enfim. E essas pessoas estão ali cantando. Porque é diferente. Nós temos uma convicção. Nós temos uma certeza de que a morte para o crente não é um fim por si só, mas é apenas o início. É um até logo. Faz parte. Porque aquele que morre em Cristo, ele não morre, mas ele passa da morte para a vida. Então, querido, não viva no medo da morte. Porque a morte já foi vencida. A morte já foi derrotada. A palavra do Senhor diz, olha, tragada foi a morte através da cruz de Cristo. Onde está a morte, a tua vitória? O anjo da morte, antes de Jesus dizer naquela cruz, tetelestai, está pago, está consumado, eu entrego. O anjo da morte, toda vez que morria uma pessoa, ele celebrava, mais um que eu traguei. Mais um que está agora no vale da morte. Mais um. O anjo da morte celebrava. Mas naquele glorioso dia, onde Jesus ali naquela cruz, ele bradou, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
No original é a palavra tetelestai, que significa o preço já foi pago. Naquele exato momento, a morte foi morta, a morte foi assassinada, a morte foi vencida. Jesus, ele zombou da morte naquela cruz, para que eu e você, que somos o povo da cruz vazia, que olhamos para a cruz agora, Jesus não está mais pregado naquela cruz, não, a cruz está vazia, nós somos o povo da cruz vazia, porque nós cremos que Jesus não está pregado naquela cruz, ele morreu naquela cruz, ele se entregou naquela cruz, mas ele ressuscitou e vivo está, e podemos então viver agora esta vitória, porque tragada foi a morte naquela cruz, pela vitória de Jesus Cristo. Então, querido, não viva com medo da morte, viva acima desse medo que cerca as pessoas. Ei, meu querido irmão, minha querida irmã, Lagoinha Barreiro, vou gritar bem alto para você aqui. Vamos celebrar a vida. Vamos celebrar a nossa vitória. Vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Amém. É semana de Páscoa. Entramos agora na semana da Páscoa, na semana da ressurreição. Então vamos proclamar uma declaração da nossa fé, é exatamente essa: Jesus ressuscitou, a Páscoa chegou, o preço já foi pago, Ele já se entregou por mim e por você naquela cruz, então a morte já não tem mais domínio sobre nós. Viva nessa perspectiva, querido. Viva nessa perspectiva, porque a minha vida e a sua vida em Cristo é totalmente diferente das pessoas deste mundo que ainda não creem no Senhor Jesus. A palavra de Cristo naquela cruz foi tetelestai. Isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, que você que está em Cristo, você é livre para desfrutar de tudo que Jesus conquistou por você naquela cruz. Então viva acima do medo da morte e celebre a vida que Jesus conquistou por você naquela cruz. Ele se entregou, a entrega já foi feita, para que eu e você vivamos na certeza da salvação, na certeza da vida eterna, porque Ele se entregou. Ele se entregou. Amém? Vive essa vida que Jesus viveu, conquistou por você na cruz do Calvário. Guarde essa palavra no seu coração. Semana que vem nós vamos caminhar nessa última série de mensagens, celebrando a vitória, celebrando a presença de Jesus na nossa vida, através da vitória de Jesus naquela cruz. Amém? Ele venceu por mim e por você. Deus te abençoe. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Quero orar por você. Quem sabe, querido, você não está conseguindo viver nessa perspectiva. Quem sabe você não consegue caminhar nessa perspectiva dessa realidade. Porque já é uma realidade. Você já é mais do que vencedor. Quem sabe você não consegue viver nessa perspectiva da entrega de Jesus por você naquela cruz. Quem sabe você até mesmo tem medo da morte. E só tem medo da morte aquele que não tem certeza da salvação. Quem sabe você não tem a certeza da sua salvação. Quem sabe, querido, demônios ainda te assombram. Se você vê falar de morte, você sente um medo, um arrepio. É algo que dói, é algo que te perturba. Ei, querido, Jesus, Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Para você ter essa vida em abundância, o caminho é um só: entregar a sua vida a Jesus, confessar a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Quem sabe você que está me assistindo nesta hora, você precisa fazer essa entrega. Ou quem sabe você um dia já entregou a sua vida a Jesus, mas você se afastou dos caminhos dele, e você entende que você precisa voltar. E você precisa certamente voltar. E Ele te chama
E Ele te espera, com os braços abertos. Então feche seus olhos, eu quero orar por você essa oração. Pai, o Senhor sabe, meu Deus, cada coração que está ouvindo esta palavra. E é o Senhor Jesus que vai agora de encontro. É o Espírito Santo de Deus que vem convencer agora cada coração do pecado, da justiça, do juízo. É o Senhor, meu Deus, que convence o coração, meu Deus, com relação à palavra da salvação, à palavra da vitória. Por isso eu peço ao Senhor Jesus, vai de encontro agora a cada vida, meu Deus. Venha, Deus, libertar agora mentes de cativeiros, ó Deus. Tantos filhos do Senhor, tantas pessoas, ó Deus, que vivem ainda sob o jugo da morte, sobre o peso, sobre o medo da morte, que não tem a certeza da salvação, que não tem a paz que excede a todo o entendimento. Ó Espírito Santo de Deus, venha transformar esses corações agora. Encontre fé nesses corações agora para a salvação. Se tem alguém, ó Deus, que está nos assistindo neste momento, que ainda não tem o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, ó Deus, que haja agora arrependimento nesses corações, que haja entrega agora dessas vidas ao Senhor. E você pode, querido, aí na sua casa, onde você estiver ouvindo ou assistindo essa transmissão, seja agora nesse tempo ao vivo, ou quem sabe em qualquer outro momento, assistindo a uma gravação, o Senhor está falando com você, independente do tempo, porque Ele é Deus sempre presente e sempre tem um propósito na sua vida. Então quero convidar você, neste momento, onde você está ouvindo essa transmissão, ouvindo essa mensagem, quero te convidar a fazer uma oração de entrega comigo. Repita comigo assim, dizendo: Senhor Jesus, nesta noite, ou neste momento onde você estiver, diga a Ele: eu abro o meu coração e entrego a minha vida ao Senhor. Eu te peço, Senhor Jesus, perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, e eu que um dia andei nos seus caminhos, mas eu me afastei. Mas neste momento, eu tomo a decisão de voltar para a presença do Senhor, na certeza de que o Senhor é Deus de amor e que me recebe com os seus braços abertos, em nome de Jesus. Querido, você que fez uma dessas duas orações e você deseja ter um acompanhamento, você pode entrar em contato com esse telefone, vai estar aparecendo aqui na tela, ou pode estar aparecendo também aí agora, debaixo da sua tela. Você pode entrar em contato com um desses telefones e mandar uma mensagem de WhatsApp, e nós vamos entrar em contato com você. Basta apenas você dizer: olha, eu ouvi a palavra, eu tomei a decisão de entregar a minha vida a Jesus, e eu quero ser acompanhado. E nós vamos enviar para você devocionais toda manhã. Você vai ser direcionado para uma classe de crescimento e de maturidade espiritual, porque nós queremos te acompanhar e ser bênção na sua vida, nessa jornada linda que é caminhar ao lado de Jesus. Que o Senhor te abençoe, abençoe toda a sua casa. E nesse momento, aí na sua casa, onde você estiver, vamos orar pelos pedidos de oração. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estão esses pedidos de oração no altar do Senhor. E como igreja, meu Pai, nós declaramos, ó Deus, que vem agora, Deus, acontecer milagres. Declaramos, meu Deus, que tudo que está sendo ligado aqui na terra já está sendo ligado nos céus, ó Pai. Por isso nós chamamos a existência agora. Ó Deus, venha acontecer milagres, ó Deus, venha, Deus, curar enfermos. Venha libertar pessoas cativas, ó Pai, de drogas, de bebidas, seja qualquer que for o vício, meu Pai. Ó Deus, que todo demônio que tem atormentado, que tem escravizado, que tem prendido essas pessoas do mundo dos vícios, caiam por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Senhor Deus, apresentamos ao Senhor famílias, ó Pai. Deus, vem restaurar casamentos, vem restaurar, meu Pai, essas famílias, vem restaurar, meu Pai, a comunhão, o amor, ó Deus, do marido, da esposa para com o marido, a comunhão dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Ó Deus, se tem causa da justiça, meu Pai, nós cremos que o Senhor é a nossa justiça. Deus, o Senhor é aquele que sonda e conhece cada necessidade. Venha de encontro agora, meu Pai, operando milagres, e que o nome do Senhor seja glorificado através de cada milagre. Nós cremos, chamamos a existência agora, na autoridade do nome de Jesus, nós celebramos ao Senhor. Amém, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua santa e bendita palavra. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de podermos cultuar, de podermos adorar ao Senhor.
Pedimos ao Senhor Jesus que nos conceda uma semana de vitória. Deus, é a semana da Páscoa, meu Pai. Vamos celebrar Jesus, que morreu, mas ressuscitou e nos deu vitória. Nós te agradecemos pela obra do Senhor na cruz do Calvário. Apresentamos ao Senhor, meu Pai, o culto fé, que vai acontecer na próxima quarta-feira, de acordo com a tua vontade. Ó Deus, encontra em Lagoinha Barreiro essa igreja apaixonada, que ama ao Senhor acima de todas as coisas. Encontra em nós, meu Pai, essa igreja sempre fiel, independente de qualquer circunstância, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas, aonde nós formos, nós oramos, nós te agradecemos hoje e sempre, no nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e que as consolações do Espírito Santo de Deus desça e permaneça sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, abençoe toda a sua casa, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.